frente no Now esta noite com Rita Matias e Bruno Gonçalves. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. E vamos começar precisamente por aquela notícia que eu estava a dar conta há pouco, o chumbo do nome proposto pelo PS e que tinha também o apoio do PSD para o cargo de provedor de justiça. O que é que se passou, Bruno? Eram necessários 138 votos, apenas teve 131, sendo que os restantes foram brancos e nulos. Quem é que andou a boicotar esta votação? Antes de mais, boa noite à Rita, ao Pedro e a quem nos acompanha. É preciso dizer para as pessoas que nos ouvem em casa que esta não é a primeira votação para provedor de justiça. O provedor de justiça é tipicamente... Mas a outra houve uma questão polémica, como Sim. O provedor de justiça é tipicamente indicado pelo partido que está na oposição, quando o sistema era mais bipartidário, e, portanto, quando o PS estava no governo, o PSD indicava tradicionalmente o provedor de justiça. E assim havia um acordo entre PS e PSD, aparentemente, para a manutenção, até porque seria uma das formas de desbloquear, com a boa vontade do PS, os juízes do Tribunal Constitucional, para não termos um impasse republicano, ao contrário daquilo que sucede noutros países onde a extrema-direita foi ganhando espaço no quadro parlamentar. Ora, aquilo que nós percebemos é que na primeira eleição o PSD, ou os deputados do PSD, não votaram, muito provavelmente, a favor de Tiago Antunes, o nome indicado pelo Partido Socialista, e diziam que era preciso encontrar um novo nome. Na altura, acho que, não sei se era João Miguel Tavares, mas havia vozes que escreviam, inclusive no Observador, que Tiago Antunes tinha um passado de crítica a Pedro Passos Coelho e, portanto, não poderia ser indicado naturalmente para provedor de justiça. Ora, encontra-se o nome de Luísa Neto, há um acordo parlamentar e ele falha novamente. Ora, não falhará com os votos do PS. Nem falhará certamente, ou falhará à partida com os votos do Chega, que declaradamente não apoia a solução de Luísa Neto. Mas seriam suficientes os votos do PSD? É isso, ou seja, se por um lado o Chega até é transparente na exclusão da votação, o que percebemos é que do PSD não. É curioso, porque o líder parlamentar do PSD, que depois da votação de Tiago Antunes disse que se iria empenhar numa nova votação, volta a repetir que garante todo o empenho do seu grupo parlamentar numa nova eleição de Luísa Neto. Já percebemos que o empenho não é total. Pois, se calhar é total e não controla a sua bancada. Mas, na sua opinião, o PS deve insistir no nome de Luísa Neto? Não sabemos à partida se ela está disponível ou não. O que nos parece é que qualquer nome depende de votos daqueles que dizem que votarão a favor. Ora, se aqueles que dizem que votam a favor depois não votam a favor, significa que não têm palavra nenhuma e, portanto, não há confiança para qualquer nome. Rita, não sei se esteve nesta votação. Sim, o nome de Luísa Neto parece-lhe uma boa escolha ou não? Apesar de não ter sido tida nem achada nesta escolha. Muito boa noite aos dois e a quem nos acompanha a partir de casa. Bom, o voto é secreto, é das poucas eleições, mas isto para dizer que, conforme o Bruno Gonçalves dizia, normalmente era o líder da oposição, o partido que liderava a oposição, que tinha a missão de indicar um nome para provedor de justiça. É muito caricato que quem lidera a oposição agora seja o Chega, mas isso caiba ao Partido Socialista. Mas de facto nós sempre dissemos ao que viemos e sempre dissemos que não acompanharíamos este nome. Agora, não é a primeira vez que isto acontece e se calhar os portugueses podem revisitar alguns episódios na Assembleia da República, por exemplo, da eleição de vice-presidentes para a mesa. Lembro-me de Diogo Pacheco de Amorim, que bateu na trave pela primeira vez. Lembro-me também de alguns secretários da mesa que acabaram por chumbar quando existiam acordos com o PSD. E há pessoas que passam a vida a dizer que o Chega é que não é um partido confiável, nomeadamente no PSD, mas pelos vistos o Chega diz ao que vem e cumpre com aquilo que diz. Já o Partido Social Democrata e talvez até alguns membros do Partido Socialista, porque não sabemos, o voto é secreto, não temos a certeza quem é que não acompanhou este nome para provedor da justiça, mas alguém não está a cumprir a sua palavra e não é o Chega, porque o Chega logo disse que não tinha interesse em indicaram o nome e votaram contra. Não era a primeira vez, não era a primeira vez. É a teoria da conspiração. Vamos mudar de tema e voltando ao Bruno, queria perceber como é que foi acompanhada à distância a reunião de ontem entre André Ventura e Luís Montenegro, com dois temas principais a serem discutidos. A reforma laboral, à partida ao Chega, diz que não à proposta do Governo, mas acordou com o Governo, em princípio, mudanças na prestação social única. André Ventura quer os imigrantes fora da PSU, pelo menos os que não fizeram descontos suficientes. O que é que vai sair daqui, Bruno? É curioso, porque a PSU já é sobretudo sobre carreiras não contributivas. Aquilo que André Ventura está a dizer é que também não quer os imigrantes a prestar trabalho social. Quer que eles se integrem, quer que eles saibam a língua, mas depois, quando falamos da obrigatoriedade incluída pelo Governo de trabalho social na PSU, para servir também aquilo que é uma maioria parlamentar formada do PSD com o Chega,
Depois André Ventura vem dizer que afinal quer excluir os imigrantes e, portanto, os imigrantes deixam também de ter de fazer trabalho social, deixam de ter de se integrar. Acho que é o caminho errado. Sobre a reunião, ou perguntava-me sobre a distância. Eu mantenho a distância que eu diria que é uma distância saudável de qualquer reunião entre Luís Montenegro e André Ventura. Eu acho que há alguns dados que são importantes. Eu disse acompanhando à distância, porque não está na Assembleia da República, está no outro Parlamento. Sim, eu só quis qualificar a distância das reuniões com André Ventura e Luís Montenegro. Eu acho que o Governo aproveitou a boleia da simplificação que tinha sido promovida pelo Partido Socialista e inscrita no quadro do PRR para tornar este debate num debate ideológico. E em que coloca uma vez mais as pessoas que mais precisam, os mais desfavorecidos, no centro da discussão. Porque se assim não fosse, não havia forma de nós estarmos a encarar este debate na mesma altura em que encaramos um debate da reforma laboral que também ameaça sobretudo os direitos dos mais desprotegidos, dos trabalhadores precários, das recém-mães, das mulheres e dos mais jovens. E, portanto, aquilo que este Governo quer fazer de uma forma muito sucinta é dizer que se há alguma culpa a atribuir na sociedade perante os insucessos do país, ela é, sobretudo, daqueles que recebem o RSI, qualquer pensão. É preciso lembrar que esta medida ela surge primeiro por proposta ainda do governo de António Costa. Acha que o que está agora em cima da mesa nada tem a ver com a ideia original da PSU? Não, eu já disse aqui na última semana, eu acho que aquilo que acontece da fusão das prestações sociais numa só é positivo. Diminuição da burocracia e que elas cheguem mais rápido a quem precisa. Sim. A simplificação, ou seja, a razão pela qual esta proposta nasce continua bem. O que está mal é o conteúdo e a forma da discussão. Até porque nós vejamos o seguinte, nós falarmos dos beneficiários da pensão social única, desta PSU, nós estamos a falar de 153 mil beneficiários, 1,41% da população. E se falarmos de despesa, estamos a falar de uma despesa anual de 547 milhões de euros. Ora, o Chega, no início desta legislatura, promoveu, na altura da discussão do Orçamento do Estado, que se eliminasse a derrama. Com a derrama, o Estado coleta muito mais. E a derrama é o que é? O imposto sobre os lucros das grandes empresas em Portugal. Não afeta aos pequenos trabalhadores, não afeta às pessoas. Afeta aos lucros distribuídos das grandes empresas. O que é que o Chega quis fazer? Retirar da afetação do Orçamento do Estado essa tributação. Ora, essa tributação é superior em Portugal àquilo que se quer retirar em termos de narrativa e de prestação social àqueles que mais precisam. E, portanto, eu acho que nós precisamos de ter um debate sério. Estamos a falar de pessoas, a maior parte delas, nós nem sequer podemos generalizar os casos, como eu tenho visto durante esta semana, dos maus exemplos, como se fosse a generalidade dos casos. Não é assim. Nós estamos a falar de pessoas, algumas que passam de não ter o subsídio de desemprego, passam para o subsídio social de desemprego, que é para os desempregados de longa duração, que têm um apoio, sobretudo, para voltarem a procurar emprego e para não caírem na miséria. E, portanto, quando nós falamos desta PSU, eu gostava de relembrar uma das 4 grandes liberdades que inspirou o 25 de Abril, mas que foi inspirada sobretudo em Roosevelt. Uma das suas 4 grandes liberdades era a liberdade de imprensa e de associação, era a liberdade contra o medo, era a liberdade contra a miséria também na sua terceira. E é nesta liberdade contra a miséria que também o apoio social se insere e que nós construímos um Portugal muito mais justo. Rita Matias, só para perceber, o que é que o Chega não quer que aconteça com a prestação social única, não quer que os imigrantes sejam beneficiários, isto se tiverem descontado menos do que 5 anos. 5 anos é bastante tempo. Um ano não chega, como propunha o Governo inicialmente. Um ano não chega e ficou claro hoje na Assembleia da República que poderíamos chegar a entendimento. O Chega foi para a reunião com Luís Montenegro com 7 pontos que gostava que estivessem contemplados, não só a questão de existir um regime diferenciado para cidadãos estrangeiros, onde teriam que ter contribuído 5 anos ativamente para o nosso país. Queríamos que existisse um reforço de apoios às famílias com deficiência, às pessoas com deficiência ou incapacidade superior a 60% e aos idosos em situação de pobreza ou isolamento. Queríamos também que existisse uma dimensão de apoio aos cuidadores informais e um apoio particular para emigrantes, para os nossos emigrantes que foram para fora do país e que querem regressar e que muitas vezes têm dificuldades de integração. Hoje foi assumido pelo Partido Social Democrata a disponibilidade para pelo menos 3 coisas, para fazermos alguma coisa no sentido de limitar o acesso a cidadãos estrangeiros sem qualquer tipo de contribuição. Comprometeram-se com as pessoas com deficiência e com incapacidade e comprometeram-se também com o regime de retorno para imigrantes. Pelo menos no debate parlamentar foi isso que saiu.
Agora, eu acho que já existe uma medida de... Já agora deixa-me Sim, existe uma medida, mas é no quadro desta... feita pelo Partido Socialista, que é muito mais... Mas que tem tido também pouca aplicação, na verdade. Não, por acaso não é verdade. No programa Regressar, que é muito mais útil até para quem regressa, porque geralmente os imigrantes que regressam têm rendimentos e, portanto, é muito melhor um benefício fiscal. E que regressam. Não existe. Isso é só quantos casos existem de imigrantes que regressam a Portugal que não têm nenhum rendimento? A questão é que o Partido Socialista... Mas deixe-me dizer isto, porque isto, por acaso, tem-me feito impressão. Tenho visto o Bruno Gonçalves e outros muito vocais contra esta PSU e, de facto... Não, eu não sou contra essa PSU. Não, contra a forma como o Governo está a apresentar e a tentar demonizar a proposta. Mas eu acho que é importante dizer que o Governo fez algo que me parece particularmente perverso, é que pediu ao Parlamento uma autorização legislativa para esta prestação, que no fundo é um cheque em branco. Disse-nos assim: olha, Parlamento, deixem-me legislar à vontade, aprovem já a partida. O Chega disse que não, porque não quer que esta proposta passe de maneira sem escrutínio. Mas o Chega está a aprovar... O Chega está a viabilizou. O Chega está a dar um cartão... Como é que o Partido Chega está a dar um cheque em branco sem saber o valor da prestação. Não, nós não estamos a dar cheque em branco nenhum, porque nós votámos contra. Nós votámos contra esta autorização e dissemos que queríamos negociar. Se calhar era a oportunidade certa para perguntar à Rita Matias, que tem informação privilegiada da reunião de Luís Montenegro e André Ventura, qual é o valor da prestação social. Porque nós não sabemos. Eu não sei. Temos informações mais privilegiadas do que aquelas que hoje foram partilhadas no Parlamento. Então o Chega vai aprovar sem saber qual é o valor da PSU? O Chega não disse que ia aprovar. O Chega não disse que ia aprovar. Disse que estava disponível para negociar. Mas houve dados muito interessantes que foram ditos também hoje no Parlamento. Hoje lembrámos, e bem, que o Partido Socialista lançou esta iniciativa em particular em 2021. Lançou esta iniciativa em 2021. Depois adiou à espera de um estudo que a OCDE ia fazer. Esse estudo ficou concluído em 2025. Esse estudo concluiu que as prestações sociais em Portugal são insuficientes e que não funcionam bem. E, portanto, agora, quando o Governo diz que quer mexer nesta proposta, o PS, aliás, rasga as vestes e diz: ai, meu Deus, que não se pode fazer isto. Eu acho que há dados chocantes. Hoje ficámos a saber, através da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, que é uma pessoa com quem até tenho muitos combates políticos, que nós temos 159 milhões de euros ao ano que são desperdiçados em fraude no acesso a apoios sociais. E, portanto, é tempo de realmente reforçarmos a fiscalização. Portanto, o Chega está disponível para dialogar. Não disse que está disponível para aprovar. Se houve aqui alguém que aprovou o cheque em branco ao Governo, foi o Partido Socialista, que agora engrossa a voz a dizer: ai, Jesus, que vão acabar com os apoios para idosos, para viúvas e para pessoas com deficiência, vão meter doentes oncológicos a trabalhar, mas não é isso que o Chega está a aprovar. O Chega bateu o pé e disse: isto tem que ser negociado no Parlamento. Já o PS lavou as mãos e disse: olha, o Governo faça o que quiser. Eu acho que essa postura, de facto, não era a correta. Numa matéria como esta, num governo minoritário, não lhes podíamos permitir que tivessem uma autorização legislativa para fazerem o que quiserem, sendo que hoje pediram mais 10 dias, para continuar a fazer este diploma. Tinha aqui outro tema, mas não vamos ter tempo. Queria, no entanto, até porque tinha conversado isso anteriormente com o Bruno, dar-lhe os minutos finais para falar da encíclica papal e dos alertas sobre a inteligência artificial. Acha que já entramos nessa espiral que o Papa diz temer? Eu acho que, não sei se diz temer. A encíclica papal do Papa é muito acertada. Aliás, este Papa Leão XIV tem o nome depois de Leão XIII ter sido o último a publicar uma encíclica precisamente sobre a primeira Revolução Industrial há 135 anos. Aquilo que ele diz e afirma de forma muito clara são três coisas. Primeiro, sobre a inteligência artificial e a mudança dos tempos, é que a verdade deve ser um bem comum. Em segundo lugar, é que deve haver dignidade no trabalho, seja ele com ou sem máquinas. E em terceiro lugar, é que nós devemos ter, mais do que dependências, liberdade. Isto é, a liberdade individual acima da dependência da máquina. Citar o Papa. Isto é muito curioso, porque o Papa, depois de publicar esta encíclica papal, escolhe ir à Espanha, falar para os imigrantes, para o seu apoio e mais do que isso, e na sua encíclica papal diz que a maior ameaça não são apenas as máquinas, a maior ameaça que tem de ser desarmada são aqueles que proliferam na inverdade, na mentira e nas fake news. E, portanto, eu acho que este Papa dá os sinais todos certos. E já que estamos numa altura de santos populares... Tem que acompanhar tudo. É bom que não acompanhe o Papa, porque se calhar é melhor ler um pouco a encíclica. Mas já que estamos numa altura de santos populares, eu vi que a Rita Matias hoje levou um sapo para o Parlamento, mas o mais curioso foi que durante esta semana nós tivemos um veto do Presidente da República sobre as bandeiras ideológicas, não é? Assumidas pelo era o tema Parlamento que eu tinha aqui, mas já não temos tempo. E é curioso porque
temos incêndios populares. E eu acho que o Chega é mesmo isto, é o partido do tira-tira. Tira prestações, tira burcas, tira imigrantes, tira nacionalidade, mas no final do dia só dá a percepção de que tirar alguns nos torna melhores. Ou seja, em vez de melhorar a vida dos portugueses, o que o Chega faz é regredir na vida de alguns, mas garantir que outros têm uma percepção. Sabendo o significado, mas porquê é que levou o sapo hoje para a Assembleia da República? Veio o sapo porque hoje estivemos a discutir o aumento de molduras penais no âmbito do discurso de ódio. E uma das questões que era levantada pela Iniciativa de Cidadãos é que, infelizmente, em Portugal há pouquíssimas pessoas condenadas por discurso de ódio, nomeadamente o dono de uma parafarmácia que foi condenado por ter um sapo à porta. E eu fico chocada quando 70% dos predadores sexuais mantêm-se à solta com penas suspensas. Mas deixa-me só comentar. 4 violadores foram condenados hoje, 4 influencers condenados e muito bem. 7 a 9 anos de prisão por terem violado uma audição seletiva jovem. em relação ao que o Papa diz. Era muito importante que o Bruno Gonçalves... Eu ouvi-o sobre o Papa, ouvi-o sobretudo, agora deixe-me lá dizer isto. Era muito importante que o Bruno Gonçalves fosse ouvir o discurso do Papa que dirigiu aos deputados no Parlamento Espanhol, onde disse que a vida humana é inviolável, onde fala do aborto, onde diz que a vida tem que ser protegida desde a concepção. E eu gostava muito que o Bruno começasse a ouvir o Papa nessas matérias, na defesa da vida, no combate à ideologia de género, porque certamente que a sua vida seria melhor. Contra aquelas que não existem, é muito preocupado. Desculpe, uma vida já existe.